Olá, boa noite. Hoje vamos a um cassino em Las Vegas. No jogo de dados Craps, qual é a probabilidade de ganhar com a aposta em linha de passe? As regras são as seguintes: 2 dados são arremessados pelo jogador lançador e é feita a soma dos números das faces de cima. 1. Se obtiver 7 ou 11 na saída, a aposta vence. 2. Se obtiver 2, 3 ou 12 na saída, a aposta perde. 3. Se obtiver outro número, 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, o resultado é chamado de ponto. A aposta vence se o ponto for obtido novamente em um lançamento e perde se um 7 for obtido. Para responder a esta questão, vamos primeiro observar um experimento mais básico, que é o seguinte: o experimento de simplesmente jogar os 2 dados e observar as faces de cima. Então, no nosso desenho aqui, apareceram as faces 3 para o primeiro dado e 4 para o segundo dado. Porém, nós sabemos que há 6 possibilidades para o primeiro dado e há 6 possibilidades também para o segundo dado. Logo, o total de possibilidades seria de 6 vezes 6, 36 possibilidades. Então, aqui temos 36 possibilidades de resultados para esse par de faces dos 2 dados. Porém, na verdade, estamos interessados não nas faces que aparecem exatamente, mas no resultado da soma dessas faces. Então, vamos analisar aqui o que acontece com as somas. Aqui eu fiz uma tabela com todos os resultados possíveis. Por exemplo, se sair a face 1 no primeiro dado e a face 1 no segundo, resultado 1 mais 1, 2. Sair face, por exemplo, 2 no primeiro dado e 3 no segundo, resultado 5. E assim por diante. Observem que o menor número possível vai ser 2 e o maior número vai ser 12. 2 correspondendo a 1 mais 1, que é a soma do menor número do primeiro dado com o menor número do segundo dado, 1 e 1. E o maior número possível como resultado é 12, porque a soma do maior número 6 para o primeiro dado com o maior número também 6 para o segundo dado. Mas se vocês notarem bem, a frequência de resultados aqui nessa tabela varia conforme o número. Então vamos contá-las, vamos contar quantas vezes acontecem esses resultados. Então, por exemplo, o resultado 2, quer dizer, a soma 2, acontece apenas quando se tem 1 mais 1. Então, a gente tem esse resultado 2 obtido apenas de uma maneira em 36 possíveis. Então, a probabilidade de acontecer o resultado 2, 1 mais 1, de a soma ser 2, é 1 em 36, ou aproximadamente 2,78%. O resultado 3, a soma 3, ocorre de 2 maneiras, 1 mais 2 ou 2 mais 1. Então, nós teremos 2 possibilidades em 36, e, portanto, a probabilidade é 2 dividido por 36, ou 1 dividido por 18, que é aproximadamente 5,56. Observemos o seguinte: esses números em porcentagem que aparecem aqui, eles são valores aproximados. Existem casas decimais que foram desconsideradas. A resposta precisa é aquela que está em fração aqui, nessa coluna ou nessa. Bom, e continuando, né, a gente observa que tem uma certa simetria. Por exemplo, o 7
Em particular, aqui o 7 vai ser a soma mais provável, com probabilidade 6 por 36, que vai dar aproximadamente 16,67%, ou precisamente 1/6. E aqui a probabilidade do 12, que só tem uma possibilidade também, a mesma do 2, 2,78%, 2,78%, ou 1 por 36, 1 por 36. E assim por diante. Então aqui são todas as possibilidades. Bom, vocês observem cores, né? Por que eu coloquei essas cores? Porque lembra que pelas regras do jogo, se sair 7 ou 11 no primeiro lançamento, o jogador lançador ganha, vence a partida. Se sair 2, 3 ou 12, ele perde. E se sair 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, ocorre o ponto. Então, esse resultado que sair vai ser chamado de ponto e o jogo continua. Bom, vamos continuar então nossa análise de maneira mais visual aqui com um diagrama de árvore. Então vamos fazer aqui a árvore, começar, na verdade, a árvore de todas as possibilidades. Então, o primeiro lançamento que é chamado lançamento de saída, que vamos chamar simplesmente de saída, ele tem todas essas possibilidades, do número 2 até o número 12. Sendo que 2, 3 e 12, que estão em vermelho, correspondem ao jogador perder. 4, 5, 6, 8, 9 e 10, que estão em amarelo, correspondem ao ponto. Então, se sair 4, então 4 se torna um ponto e o jogo continua, por exemplo. Se sair 7 ou 11, então o jogador lançador ganha na saída, no primeiro lançamento. Ok? Bom, então, continuando, se ocorrer um dos amarelos, 4, 5, 6, 8, 9 ou 10, por exemplo, o 4, então o jogo continua. Daí, se ocorrer o 4 novamente, o jogador ganha. Se ocorrer 7, ele perde. Se ocorrer qualquer outro número, o jogo prossegue. Então, por exemplo, se ocorrer 2, 4 no primeiro e 2 no segundo, o jogo prossegue. E assim por diante. De modo que essa árvore aqui, na verdade, ela continua se ramificando. E a quantidade de possibilidades é infinita. Então, todos esses aqui vão continuar os amarelos aqui continuam se ramificando. E o jogo só termina quando acontece verde ou vermelho. Se der amarelo, como no diagrama, ele continua. Ok? Bom, então nós já calculamos as probabilidades nessa tabela, de modo que vamos obter o seguinte. Então, na saída, nós temos essas probabilidades aqui, que estão esquematizadas aqui. A probabilidade de ganhar na saída é a probabilidade de sair um 7 ou um 11. Então, portanto, é a soma da probabilidade de sair um 7 mais a probabilidade de sair um 11, que vai dar, fazendo as contas, 2 nonos, ou 22,22% aproximadamente. A probabilidade de perder na saída, ou seja, perder no primeiro lançamento, vai ser a probabilidade de sair um 2, um 3 ou um 12. Então, somando, vai dar um nono, ou aproximadamente 11,11%. E aqui em amarelo temos os pontos possíveis. Pode sair um 4, 5, 6, um 8, um 9 e um 10. As probabilidades respectivas estão aparecendo aqui. Por exemplo, para o 4, 8,33% aproximadamente.
ou 3 dividido por 36. E a gente observa aqui a simetria. A probabilidade do 4 é igual à probabilidade do 10, a probabilidade do 5 é igual à probabilidade do 9, e a probabilidade do 6 é a probabilidade do 8. Ok? Então, nós temos aqui essas probabilidades. Probabilidade do 4 igual à probabilidade do 10, que simplificando vai dar 1 sobre 12. Probabilidade do 5 igual à probabilidade do 9, que vai dar 1 nono. Probabilidade do 6 é igual à probabilidade do 8, que vai dar 5 por 36. E somando todas as probabilidades, a probabilidade de sair algum ponto na saída, no primeiro lançamento, é igual a 2/3. Bom, a partir daqui, o que a gente quer saber? A probabilidade de ganhar. A probabilidade de vitória, vamos escrever assim, probabilidade de ocorrer vitória é igual à probabilidade de ocorrer a vitória na saída, vamos representar por VS, mas se a pessoa não ganhar na saída, ela pode ganhar com ponto. Ela pode perder, ou se sair ponto, ela pode ganhar com esse ponto. Mas a probabilidade de vitória em ponto, que vamos representar por VP. Como são, então, esse evento e esse evento, VS e VP, são disjuntos e, portanto, isso corresponde às duas maneiras de se ganhar. Então, a probabilidade de ganhar, a probabilidade de vitória, vai ser a probabilidade do VS mais a probabilidade do VP. Então, no nosso esquema aqui, isso corresponde ao seguinte. A probabilidade de ganhar na saída, de vitória na saída, vai ser 2 nonos. Então, aqui a gente pode escrever já que é igual a 2 nonos mais a probabilidade de vitória com algum ponto. Então, a nossa probabilidade de vitória vai ser calculada desde que a gente calcule a probabilidade da vitória com algum ponto. Ok? Então, vamos entender aqui melhor o que acontece para se ter vitória com algum dos pontos. Bom, se por exemplo sair o ponto 4, então a probabilidade de sair o ponto 4 é 3 dividido por 36, ou 1 sobre 12. Então, a probabilidade na segunda etapa, no segundo lançamento, de sair o ponto, vai ser 4 no caso, vai ser 1 sobre 12. Aí a gente vai ter que calcular, vai ter a possibilidade de não sair nem o ponto nem o 7, que aqui a gente está chamando de y. Bom, x é a probabilidade de sair o ponto, y é a probabilidade de nem sair o ponto e nem sair o 7. E a probabilidade de sair o 7 vai ser sempre a mesma, 6 por 36 ou 1/6. Ok? Então, se cair no ponto, vitória. Se cair no 7, derrota. Se cair em um outro número que não seja nem o ponto nem o 7, o jogo continua. E assim, no terceiro lançamento, com a mesma regra aplicada ao segundo lançamento. Então, vamos chamar aqui de x a probabilidade de ocorrer o ponto, de y a probabilidade de não ocorrer nem o ponto nem o 7, e a probabilidade de ocorrer o 7 está calculada já 1/6. Ok? Então vamos lá. Agora, para calcular a probabilidade do que a gente precisa, que é a vitória em algum ponto. Bom, isso é a probabilidade de vitória com o ponto 4 mais a probabilidade de vitória com o ponto 5 mais a probabilidade de vitória com o ponto
6 mais a probabilidade de vitória com o ponto 8 mais... Bom, acho que vai faltar espaço. Bom, eu poderia continuar, mas na verdade acontece o seguinte. Nós já calculamos as probabilidades de sair ponto. E aí observamos que a probabilidade de sair o ponto 4 é igual à probabilidade de sair o ponto 10. A probabilidade de sair o ponto 5 é igual à probabilidade de sair o ponto 9. A probabilidade de sair o ponto 6 é igual à probabilidade de sair o ponto 8. Então, a probabilidade de ganhar com o ponto 10 é igual à probabilidade de ganhar com o ponto 4. A probabilidade de ganhar com o ponto 9 é igual à probabilidade de ganhar com o ponto 5. E a probabilidade de ganhar com o ponto 8 é igual à probabilidade de ganhar com o ponto 6. Então, aqui é a soma. A gente não precisa somar os 3 últimos. Tudo que a gente precisa fazer é dobrar o valor da soma dos 3 primeiros. Então, aqui vai ser 2 vezes a soma das probabilidades de vitória com ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Ok? Bom, ok. Agora vamos calcular a probabilidade de vitória com um ponto. Então, qual é a probabilidade de vitória com um dado ponto? Vamos chamar de... bom, aqui vai ser 4, 5 ou 6. Então, com o dado ponto N. Primeiro, então, vamos deduzir uma fórmula para essa probabilidade e, então, substituir aqui nessa expressão. Então, vamos determinar uma fórmula para substituir nessa expressão. Então, determinando aqui, a gente substitui para o 4, para o 5 e para o 6. E daí obtemos o resultado. Então, vamos lá. Ok. Probabilidade de vitória com um dado ponto N. Bom, isto vai ser o seguinte. Vamos voltar à nossa árvore esquemática aqui. O ponto, a gente pode ganhar com ponto no segundo lançamento, pode ganhar no terceiro, pode ganhar no quarto, e assim por diante. Temos infinitas possibilidades de ganhar com um determinado ponto. Então, vamos escrever uma soma de todas essas probabilidades. A probabilidade, então aqui a probabilidade de vitória no ponto N é a probabilidade de vitória no ponto N, vamos colocar assim, no primeiro lançamento. Então, vamos escrever probabilidade de vitória com ponto N, aliás, no segundo lançamento. Vou colocar no segundo lançamento, mais a probabilidade de vitória no ponto N no terceiro lançamento, mais, bom, e aí a gente continuaria no quarto, no quinto, no sexto e assim por diante. Ok? Qual a probabilidade de ganhar de vitória para um ponto dado N no segundo lançamento? Então, de novo, vamos voltar aqui. Se a probabilidade de sair o ponto for x, a probabilidade de vitória no segundo lançamento vai ser probabilidade do ponto no primeiro, que é x, vezes a probabilidade do ponto no segundo lançamento, que também é x. Então, aqui vai dar, vamos escrever, x, que é a probabilidade de sair
o ponto N no primeiro lançamento, na saída, vezes x, que é a probabilidade de sair o ponto N no segundo lançamento. Ok? Mais a probabilidade agora de vitória do ponto N no terceiro lançamento. Então, tem de sair N no primeiro lançamento, probabilidade x, vezes probabilidade de não sair nem o ponto N, nem o 7. Isso daqui a gente chamou de y, vezes a probabilidade de sair agora no terceiro lançamento, o nosso ponto. Então, é x vezes y vezes x. Se fôssemos ao quarto lançamento, então seria x vezes y vezes x. Por quê? Para ter uma vitória no quarto lançamento, a gente precisa ter ponto na saída, no primeiro lançamento, nem ponto, nem 7 no segundo lançamento, nem ponto, nem 7 no terceiro lançamento e ponto no quarto lançamento. Daí a gente ganha com ponto no quarto lançamento. E assim por diante. Qual é a regra que a gente está seguindo aqui? Bom, então vamos obter x vezes x, ou x ao quadrado, mas repara que a gente tem x no começo e x no final. Então, x ao quadrado. E o y, ele vai aumentando o expoente. Então, o expoente do y aqui é 1, no próximo vai ser y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, mais x ao quadrado, y ao cubo, mais etc. Então, essa soma toda aqui. Bom, como a gente tem o x ao quadrado multiplicando todos os termos dessa soma, então, ficamos tentados a colocar o x ao quadrado em evidência. E é isso que vamos fazer. Então, isso daqui vai dar x vezes 1 mais y ao quadrado, mais y elevado ao cubo, mais, e assim por diante, um número infinito de termos. Mas e aí? Como a gente vai fazer essa soma com infinitos termos? Então, vamos lembrar o seguinte. Essa expressão aqui é uma progressão geométrica de razão y. E, portanto, temos uma fórmula para calculá-la. E a fórmula é a seguinte. 1 dividido por 1 menos y. Então, a soma de uma progressão geométrica com razão y e com termo inicial igual a 1 é dada por essa expressão. E aqui a gente tem o x ao quadrado multiplicando, né? Vamos mantê-lo aqui. Então, é igual a isso. Então, é x ao quadrado, podemos escrever também como x ao quadrado dividido por 1 menos y. Pronto? Então, temos uma fórmula para o cálculo da probabilidade de vitória no ponto N, que é dada por essa expressão aqui. X ao quadrado por 1 menos y. Onde esse x e esse y vão depender do N. E a gente já vai ver como. Bom, então, o y, ele pode ser dado em função do N. Ele é simplesmente 1 menos x, porque a gente quer que não ocorra x, menos a probabilidade do 7, que é 1/6, porque a gente quer que não ocorra o 7. Então, o y, a probabilidade
de não sair nem o ponto, nem o 7 é 1 menos a probabilidade de sair o ponto menos a probabilidade de sair o 7. Okay? Então, a gente pode escrever isso também como 6 menos 6x menos 1 dividido por 6, que é igual a 5 menos 6x dividido por 6. Bom, continuando, obtivemos aqui a fórmula para o cálculo da probabilidade de vitória de um ponto específico n em função da probabilidade de sair o ponto, que chamamos de x, e da probabilidade y, que é a probabilidade de não sair nem o ponto nem o 7, e relacionamos o y com o x pela fórmula que dá, conforme aqui, y igual a 5 menos 6x dividido por 6. Bom, então, ou simplesmente, a gente poderia também utilizar essa fórmula, y igual a 1 menos x menos 1/6, ok? Que é 1 menos a probabilidade de sair o ponto, menos a probabilidade de sair o 7. Então, voltando agora à planilha, podemos calcular as probabilidades em cada ponto e somá-las para obter a probabilidade de vitória em ponto. Então, voltando aqui, aqui nessa coluna temos as probabilidades de sair o ponto. Então, em cada lançamento, essas são as probabilidades de sair o ponto. Nessa outra coluna está calculada a probabilidade de não sair nem um ponto e nem o 7. Então, a fórmula aqui que aparece vai ser fazer 1 menos a probabilidade do ponto e menos a probabilidade do 7. Certo? Então, essa fórmula é repetida nas outras células correspondentes. E aqui, por último, nessa última coluna, temos a probabilidade de vitória no ponto, que é obtida com por meio daquela outra fórmula, que é x, aqui x ao quadrado, dividido por 1 menos y. Então, se voltarmos aqui na planilha, a fórmula que está escrita aqui na planilha é k ao quadrado, que representa o x ao quadrado, menos, dividido por 1 menos L4, e L4 representa o y. Então, aqui, o K4, no caso, 8,33% seria o x, o L4, 75% seria o y. Bom, então, a fórmula de soma para esses valores vai dar a probabilidade de vitória em ponto. Então, aqui, eu simplesmente coloquei a fórmula que soma esses números todos dessa coluna aqui. Bom, então vemos o resultado. A probabilidade de vitória em ponto vai ser 27,7%. Então, se a gente somar a probabilidade de vitória em ponto com a probabilidade de vitória na saída, então esse mais esse, a gente obtém um resultado de 49,29%. Então, observe o seguinte, a probabilidade de derrota é um pouquinho só maior do que a probabilidade de vitória. E é explorando essa diferença pequena que os cassinos ganham dinheiro. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.